Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor, a doce paz de Cristo Jesus. Que maravilha! É maravilhoso ter a paz de Cristo. Amados irmãos, eu trouxe para nossa meditação, nesta ocasião maravilhosa que Deus nos concede, mais um dia de vida. Isso é maravilhoso, é espetacular. E vamos ler o texto sagrado que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, os versículos 27 e 28, que dizem assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Venha comigo, ou siga-me. Vem e segue-me. Levi, que também era conhecido como Mateus, se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Ele foi bastante obediente ao chamado do Mestre. Foi na primeira ocasião, na primeira oportunidade, e olhe que ele estava ocupado ali no seu trabalho, fazendo a cobrança de imposto. Mas quando Jesus passou, ele olhou, e Jesus olhou para ele e disse: Vem e segue-me. Maravilha. Queridos, o tema da nossa reflexão de hoje, da nossa meditação, é uma pergunta, é uma indagação. Quem eram os cobradores de impostos? O governo romano, que reinava sobre os judeus no tempo de Jesus Cristo, exigia todo tipo de impostos, incluindo imposto de terras e imposto pessoal, o que não é diferente de hoje. Nós pagamos imposto dos nossos veículos, que pagamos já o imposto na compra, mas para nós trafegarmos nas vias terrestres, nós temos que pagar imposto. Isso é normal. Faz parte da administração pública. Jesus disse em certa ocasião: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isto aqui estava se referindo que o imposto deveria ser pago, mas a glória, a adoração deveria ser dado somente a Deus. Os cobradores de impostos judeus eram desprezados porque trabalhavam para os detestáveis romanos. Pense num povo que os judeus não gostavam. Eram os romanos. E quem trabalhava para ele não era uma pessoa benquista no meio da sociedade de então. Além disso, alguns cobradores de impostos embolsavam dinheiro. Eles eram desonestos para piorar a situação. Por isso, esses homens eram considerados pecadores. Eles eram considerados pessoas desonestas, porque de fato eram. Alguns deles, eu creio que não eram todos, eles eram considerados pessoas repugnantes para o restante do povo. E João Batista, o homem que antecedeu a Cristo, para preparar o caminho do Senhor, para trazer a salvação para a humanidade. Olha o que ele disse. Ele advertiu os cobradores de impostos para serem honestos no seu trabalho. Você vai ver isto neste mesmo evangelho que nós meditamos aqui. O texto, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 12 a 13. Isto aqui que acabei de falar. Você vai conferir. Eu gosto de falar isto para as pessoas conferirem, porque eu estou pregando não é a minha mensagem, é a mensagem de Deus, da palavra de Deus. Então você vai conferir, porque a palavra de Deus é que faz a diferença na vida do ser humano. Não é a maneira que eu prego, não é a maneira que eu oro, não é um fundo musical que nós temos, não é isto. A palavra de Deus é que faz a diferença, que transforma, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Pode parecer estranho, não é verdade, que Jesus tenha feito amizade com cobradores de impostos.
ele procurou uma pessoa que não era benquista no meio da sociedade. Na verdade, o Senhor não faz acepção de pessoas, sejam boas ou ruins. Para ele todos são filhos amados que precisam de salvação e da reconciliação com Deus. Ele até convidou Mateus, um cobrador de impostos, para ser um dos seus discípulos. E olhe, queridos, que Mateus é o discípulo que escreveu o primeiro evangelho do Novo Testamento. Veja que privilégio! Uma pessoa antes desprezada, mas Deus escolheu para ser um dos que iriam escrever o evangelho que ficou para testemunho das nações. Glória a Deus! Testemunho do que o Senhor fez por todos nós. Mas para isto, ele precisou ouvir o convite do mestre e atendeu prontamente, porque na verdade é a mesma pessoa. Mateus e Levi, segundo os evangelhos, nos leva a crer, a entender isto. Então Mateus foi aquele que escreveu o evangelho de Mateus. Queridos irmãos, amigos do meu coração, Jesus amava homens e mulheres odiados pela maioria das pessoas. Pessoas que estavam à margem da sociedade eram amados pelo Senhor Jesus e são amados ainda hoje. E fica agora um questionamento para finalizar. Isso não faz você parar para pensar? Eu não sei como está a tua vida. Você pode até achar que não merece, porque de fato nós não merecemos o perdão de Deus, nenhum de nós. Mas um dia ele me convidou. No ano de 1984, eu ouvi o chamado do mestre. Já vim ouvindo, na verdade, há vários dias. E naquele dia, eu segui as pisadas do mestre. Estou seguindo até hoje pela graça e misericórdia de Deus. E o Senhor te convida hoje. Vem e segue-me. Pense bastante nisso. Eu quero finalizar fazendo uma oração e pedindo a misericórdia de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela vida do teu filho que está nesse momento nos assistindo. Ó Deus, eu creio que muitos estejam se convertendo a Ti através da Tua palavra. E te peço, Senhor, conceda a eles o perdão. Senhor, eu peço ao meu irmão que repita essas palavras aqui, se você realmente quer isto. Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida e quero te seguir também. Oh Jesus, agora eu te peço, abençoa teu filho que neste momento te aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus. Pai, e assim eu peço, ajuda-nos a te seguir por toda a nossa vida, pois somos falhos. Eu te peço isto, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu querido irmão, eu finalizo aqui pedindo a você que se inscreva em nosso canal para que esta mensagem chegue a muitas outras pessoas, porque de graça nós recebemos e de graça nós também queremos dar o Evangelho de Jesus. Finalizo aqui pedindo a Deus que nos abençoe e nos guarde em seu amor. E você, se você aceitou a Jesus nesta oração que fiz, eu quero te dizer, não se trata de religião. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, mas uma igreja, uma denominação que procura seguir os princípios da palavra de Deus. E aí, siga a Cristo juntamente com os seus irmãos, os nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em seu amor para sempre.